Oi, gente, sejam bem-vindos. Eu sou Gabi e a gente tá voltando com mais um podcast do projeto 081, tá? A gente faz parte de um grupo de pesquisa do Anima Hub e esse é o nosso podcast, o Pod 081. E aí, minha gente, eu sou o Leonardo e é isso, né? Vamos para mais um episódio aí. Bom, eu sou Giovana e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Carla Porfírio. Obrigada, gente. Muito obrigada por deixar a gente entrevistar tudo mais assim. Okay. E aí a gente queria que você contasse quem é você, suas formações e tudo mais. Vamos lá, né? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu fiquei super feliz, assim, eu achei massa. Eu acho massa, né, essa proposta de podcast. Consumo muito podcast. Então, assim, quando o Léo falou comigo, eu quero. Agora. Sim. Adoro. Minha formação, né? Acho que é formação, né? E sim. Tal. Eu sou formada em turismo pela UFPE. Engraçado que foi dentro da graduação em turismo que eu tive contato com publicidade. Que é muita. Tu também? Porque eu também fazia turismo. Olha aí, tá vendo? Pronto. O curso de turismo lá da Federal, ele é multidisciplinar, assim. Então, o que teve de disciplina, assim, aleatória, que eu pensava, o que é que tem a ver? A minha graduação em turismo, né, que foi na UFPE, o curso é bem multidisciplinar. Então, foi dentro desse curso que eu tive contato com publicidade e propaganda. Paguei uma disciplina de introdução à publicidade e propaganda no curso de turismo. Que legal. Tipo, né? Mas foi massa, porque eu depois da disciplina, fiquei assim, caramba, eu quero estudar isso, né? Já era um curso que eu queria fazer antes, só que publicidade na época era um dos mais concorridos. Era tipo medicina, direito e publicidade ali em cima, Uau. Entendeu? Então, eu dizia, bom, não vou conseguir passar, vamos tentar outra coisa por aqui. E aí, terminei minha graduação em turismo. Depois de um tempo, entrei na minha pós-graduação em gestão empresarial de negócios, que fiz aqui na UniFG. Um pouco antes disso, né, foi que veio assim, já estou formada, então por que não tentar publicidade, né? Agora que não tenho mais nada a perder, já estava trabalhando e tudo, formada, vou fazer. Fiz o vestibular e passei para publicidade. E aí ainda estou cursando, porque é todo um processo, porque no meio disso veio, como eu disse, a pós-graduação. Terminei a pós-graduação, fui para o mestrado. Eu tenho mestrado em indústrias criativas, né, pela Unicap, né, pela Católica aqui. E pronto, e aí no meio disso tudo foi que eu fui me aproximando mais da parte de comunicação, muito do marketing digital também, né? E aí, na pandemia, como muitas pessoas, eu perdi meu emprego e pensei, vou empreender. E foi quando eu comecei a empreender na área de marketing digital. Então, abri a minha empresa focada em gerenciamento de redes sociais, voltada muito para esse marketing digital e tudo, e foi. E aí são muitas mudanças, muita coisa foi acontecendo, enfim. Loucura. E aí a gente viu que tu trabalha com slow marketing, certo? Sim. Então explica pra gente o que é o slow marketing, o que é que ele tem de diferente do marketing tradicional, como é que funciona? Então, Gabi, como eu disse, eu comecei a trabalhar com marketing digital, e vocês sabem que o marketing digital é aquela coisa assim de, às vezes, muitas regras, tem que aparecer todo dia nos stories, postar todos os dias, né? E no começo aquilo ali fazia sentido para mim, porque eu estava consumindo muito esse tipo de conteúdo e era o que eu passava para os meus clientes, era o que meus clientes queriam e aquela coisa toda. Só que chegou um momento que ficou muito cansativo. Eu olhava e dizia, isso aqui não faz sentido numa rotina de quem empreende. Tipo, imagina a pessoa gerencia o seu negócio, aí tem que vender o produto ou serviço, tem que aparecer nos stories, tem que produzir conteúdo, né? E tem alguém dizendo para você, editando regras, dizendo como você tem que fazer, mas aquela pessoa não sabe da tua realidade. Então, chegou um momento ali que eu fiquei, tipo, aquilo ali não era mais o meu ritmo, não combinava mais comigo e nem era o que eu queria vender para os meus clientes. Então, eu meio que apertei assim, né? Pisei no freio e disse, não, vamos com calma, deixa eu tentar entender melhor o que é que eu quero fazer e o que é que eu quero vender. Porque tinha que ter um propósito, sabe? Eu não queria chegar para as pessoas e dizer, você tem que fazer, tem que produzir e tal, não sei o quê. E aquela pessoa, às vezes, não tinha condição, às vezes, física, porque estava trabalhando pra caramba, já estava cansado, ou então, às vezes, até a questão de saúde mental mesmo, né? E depois da pandemia, a gente ficou muito afetado com isso. E foi aí que eu, pesquisando, descobri, né, o slow marketing,
E o low marketing é muito essa visão de um marketing que vai trabalhar, claro, com as conexões, de gerar uma conexão muito humanizada entre quem vende e quem compra, mas priorizando muito uma questão sustentável da coisa, sabe? Então não é você estar louca nas redes sociais postando adoidado para poder vender. Porque antes disso você tem que cuidar do seu negócio, cuidar de você, dos processos do seu negócio e da qualidade do que você vai ofertar no mercado, certo? Parece uma coisa meio óbvia e que todo mundo deveria pensar assim, mas a realidade é que não é muito nesse caminho, né? Batido também, né? Com certeza, porque também as pessoas querem ter o seu lucro, então quem vende e trabalha com marketing digital, eu não estou condenando e dizendo que é errado, não. O pessoal trabalha com isso e ganha dinheiro e desenrola muito bem, sabe? Mas tem pessoas que não se adequam a esse ritmo. E tem gente que também nem gosta de aparecer. Tipo, eu sempre vejo casos de pessoas que, tipo, acontece muito isso. Tipo, todo mundo falar que você tem que aparecer sim, você tem uma loja virtual e, tipo, tem que criar presença e tal. Eu acho que dá pra trabalhar das duas formas. Sim. É como se a pessoa impusesse algo pra você. Você tem que fazer. E eu acho que esse tipo de marketing é uma coisa mais você conseguir entender o que faz sentido para você. Exatamente. E conseguir trabalhar e produzir algo em cima disso, né? Tipo, do que se encaixa para você realmente, né? Com certeza. Bom, voltando para isso, como teve esse boom da inteligência artificial que já existia há muito tempo, exatamente, mas que agora está em pauta muito mais constante, como foi essa aplicação do IA no seu serviço, no seu cotidiano também? Então, inteligência artificial, ela tá assim, acho que dos tempos pra cá o pessoal tá falando muito, né? E aí cada novidade que você fica assim passado, né? Das coisas que vão surgindo. E fica aquele medinho assim, né? Usa, não usa, vai tomar meu lugar, não vai tomar meu lugar, né? Eu sei como é, o pessoal fica lá, né? Tá um terrorismo aí. Mas assim, particularmente no meu trabalho, eu hoje tenho tanto a questão de gerenciamento de redes sociais, quanto também de consultoria. E para gerenciamento, o uso da inteligência artificial tem sido muito bom, sabe? Porque é uma ferramenta que, se você utilizar, souber utilizar, ela vai trazer um retorno muito bom e otimizar muito o teu trabalho. Então, como eu faço muito produção de conteúdo, então eu uso muito o ChatGPT, por exemplo. Então, o ChatGPT é uma capacidade louca de processamento e de informação que traz aí um retorno de conteúdo muito bom. Então, eu tenho usado bastante o ChatGPT, com certeza. Além do ChatGPT, tem alguma outra plataforma assim que você também usa constantemente, por exemplo, a parte do visual, que são as imagens, além do copy também? Então, já existem ferramentas de inteligência artificial que ajudam bastante com copy, né, com a questão de imagem. Eu uso mais na questão do texto mesmo, o ChatGPT. Mas você vê que já tem as funções muito dentro de várias ferramentas. Eu vou falar do Canva, mas eu sei que às vezes o pessoal da comunicação e design arranca o cabelo, né, quando fala de Canva. Mas não, é um xodózinho pra gente. Eu gosto bastante, né, porque eu não sou designer, então a gente vai ali um pouco pro Canva. Né? Facilita, não é? Facilita quem não entende sobre o assunto, né? Pois mas eu achei interessante que ele já tem uma questão da inteligência artificial agora embutida no Canva Pro, né? Até a parte de imagem mesmo, que eu acho fascinante. Eu quero uma foto de um elefante cor-de-rosa no meio da sala, no telefone. Aí você coloca lá e ele gera uma imagem para você. Então isso é uma coisa absurda. Dentro do Canva. Eu não tinha visto essa opção, que não. Pois é o Pro. Mas é uma coisa absurda. Mas assim, é uma loucura, né? A capacidade da inteligência artificial. Então, além disso, como eu disse, tem os sites de copy que eles criam uma coisa muito bacana. Mas o ChatGPT faz isso também. Então, por isso que eu uso mais o ChatGPT. Para copy, no caso, você usa o GPT para copy. O ChatGPT é para tudo. Tudo, ele Vê, você chega lá e diz assim, por exemplo, eu quero um post sobre comunicação e inteligência artificial. Para Instagram, que fale sobre, aborde os pontos A, B e C. Ele dá uma proposta completa. Ele diz, usa a imagem tal, o conteúdo vai ser esse, a legenda é essa, a hashtag é essa. Pronto, acabou. Uau. Então, ele te dá tudo, certo? Então, eu tenho usado muito. Agora, o ChatGPT, óbvio, eu não posso copiar e colar o que tem ali. Sim. Certo? E isso que é importante quando a gente começa a utilizar ali a ferramenta, né? É você entender primeiro que existe um comando que você vai colocar ali. Então, quanto melhor você souber
trazer um script para ele te dar um retorno, melhor vai ser essa resposta. Mas, além disso, é você entender que aquilo dali não é 100%, não está ok. Você tem que refinar, você vai trazer para o linguajar, né, do local que você vai, da conta que você vai divulgar aquele conteúdo. Você vai, claro, averiguar se está correto, porque o ChatGPT, ele não traz... Pode ter um erro. Assim, o ChatGPT, ele cria frases gramaticalmente perfeitas e coesas. Não vai ter um erro de gramática ali no meio, não. Mas pode ter uma coisa que esteja errada, o conteúdo esteja errado ali e você tem que conferir, certo? Então, você precisa conferir e você precisa trazer, claro, para uma questão mais humanizada, para ter essa conexão com quem lê, entendeu? Então, assim, a pessoa, se quiser, vai copiar e colar. Eu não aconselho. Eu aconselho você pegar aquilo ali e usar como um insight para poder aprimorar e trazer um conteúdo que chegue mais próximo da pessoa que vai receber aquele conteúdo. Entendeu? Aí eu acho que pensando nisso, a galera começa a ficar com medo, né? Sim. Ai, meu Deus, acabou tudo, acabou, meu Deus, a Vou ficar sem comunicação vai emprego, acabar, nem nada. jornalista. Vou trocar Acabou. a faculdade, vou transferir. Hoje tem gente que tem tanto medo que não se arrisca nem a usar. Porque não, proibido o GPT. Ele vai roubar o meu lugar. Não eu não vou dar local a nunca, ele. Super errado. Mas o que tu acha? Tu acha que é uma ameaça, assim, pra comunicação em geral? Ou tu acha que é um grande aliado? Eu não vou levantar minha bandeira, não. Mas... Pensando, assim, de hoje e mais pro futuro, porque eu duvido muito que isso vai acabar. Eu acho que só vai evoluir mais ainda. Com certeza. Olha, hoje eu entendo que o GPT ou inteligência artificial, né, de maneira geral, tem vindo para solucionar problemas. Então, tem sido uma ferramenta que ajuda bastante. Claro que tem se disseminado que a própria função de social media, as pessoas falam, não vai mais existir, porque a inteligência artificial vai fazer isso daí. Então, não precisa mais de alguém para ficar criando conteúdo, porque a inteligência artificial vai criar. Mas é como eu disse, a gente está falando de algo, de um chatbot, de algo que não tem emoção, ele não tem o raciocínio que a gente tem, ele não tem interação com pessoas, é uma máquina, não é algo que tem a relação que a gente constrói. Um físico, assim, uma humanização, né? Isso. E ele precisa de um comando também, né? Exatamente. Então, assim, não vai ter como, pelo menos por enquanto, substituir a gente, na minha opinião. Certo? Na minha opinião, é algo que vem para agregar. E o profissional de comunicação hoje, ele precisa estar por dentro de tudo isso, sabe? Ele precisa estar por dentro dessas ferramentas. Não é simplesmente, não quero usar Mas tem. Tem, e eu sei que tem. Tem gente que diz, nisso aí eu não quero saber disso aqui, Não, traz isso para o teu contexto, porque mais dia, menos dia, o mercado vai começar a pedir isso também. Sabe? Então, a gente precisa estar preparado e saber usar. E sabendo usar da melhor forma possível, você vai ter um diferencial no mercado. A tecnologia, ela vai continuar evoluindo. E a gente sabe que existem realmente situações, processos que foram se extinguindo para a tecnologia entrar e tomar conta daquilo ali, sabe? Daquilo ali, otimizar aquele processo ali. Então, a tendência é que cada vez mais isso cresça. Então, a gente pode se apropriar disso, trazer isso para o nosso dia a dia, do nosso trabalho, e fazer isso como um diferencial, né? Ou então ficar querendo se distanciar da tecnologia e lá na frente ser uma pessoa defasada, um profissional defasado. Então, acho que é um cuidado que a gente realmente precisa ter. Entendeu? Eu acho que é muito também de como isso está sendo propagado, sabe? Tipo, todo mundo tá falando assim da inteligência artificial como se fosse um monstro. E, tipo, Um bicho de 7 só que a cabeças. gente Assim. vem usando há tanto tempo. Tipo, Sem saber. Alexa, Chatbot. Tipo, gente, Isso. vamos dar uma pensada, né? Mas eu acho que é mais isso que tá assustando. Com certeza. E assim, enquanto tu criadora de conteúdo, que a gente sabe que você se torna criadora de conteúdo quando você começa a trabalhar com marketing, né? Querendo ou não, é algo que está ali lado a lado, né? Aí, como é que tu enxerga essa tecnologia da IA que vai te ajudar, tipo, a criar mais conteúdo no teu dia a dia? Como é que tu consegue imaginar, assim, para realmente funcionar o teu Instagram? Eu acho que a utilização da IA deixou o trabalho mais eficiente. Ou seja, eu consigo otimizar muito, assim, acelerar muito a minha produção de conteúdo, certo? Porque uma coisa era quando eu tinha, e ainda faço isso, porque eu gosto muito de pesquisar a fundo o tema, eu tenho clientes
de segmentos diferentes. Então, assim, para eu produzir o conteúdo para um determinado cliente, eu tenho que entender a área dele, né? Então, eu vou pesquisar, eu vou estudar, vou me aprofundar, vou buscar vídeo, vou buscar artigo, seja lá o que for, da área ali do meu cliente. Mas, dentro do ChatGPT, ele já meio que me delimita, entendeu? O que eu preciso pesquisar, digamos assim. Então, se existe um determinado tema, eu posso já jogar para ele me dar uma proposta de conteúdo acerca daquele tema. E aí eu olho aquilo, pronto, bacana. Mas deixa eu pesquisar como é que isso funciona, se é dessa forma, se está correto. Claro que existe uma validação do cliente lá na frente, né? Mas aí, a partir dessa dinâmica, fica mais prática essa produção de conteúdo. Então, realmente, para mim, é uma ferramenta que agrega, que ajuda bastante. Otimiza bastante, né? Uhum. Legal. Tá, a gente viu que tu tem eu não sei se é manga criativa. Manga criativa, Conta isso. um pouquinho pra gente, se poder trazer um case pra gente Entender um pouquinho melhor. mais. Uhum. Pronto, justamente, a Manga Criativa veio para substituir essa proposta que eu tinha do marketing digital, certo? Então, ela veio com esse objetivo de propagar mais esse marketing, o slow marketing, né? Que não é o marketing lento, ao pé da letra, mas é esse marketing mais consciente, como eu estava falando, inclusive, né? Que faça mais sentido. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando eu tive uma cliente, na época do marketing digital, que era mais aquele marketing, né? Bem disseminado, né? A gente sabe que ainda tem bastante, que ela queria... Carla, eu quero fazer uma produção de conteúdo voltada para uma venda de um e-book meu, mas eu quero o e-book, eu quero vender uma consultoria lá na frente, mas eu também quero vender um curso. E eu dizia, vamos com calma, né? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, né? E aí, um belo dia, do nada, ela olhou para mim e fez, Carla, eu vou fazer um lançamento. Porque tem muito isso, né? Fórmula de lançamento. Eu vou fazer um lançamento. E a galera faz isso, realmente é uma estratégia que dá um retorno muito bom financeiro, e de fato, mas ela ainda estava construindo a presença dela digital, aquela coisa toda. E eu disse, quando você quer lançar o curso? Ela é esse mês, do nada assim. Legal. É mesmo? Eu fiquei bom, né? Tá certo, mas como é que vai ser isso? Não, eu preciso da sua ajuda, porque eu quero produzir o conteúdo para divulgar, não sei o que. E aí eu tentei muito conversar com ela para mostrar que, poxa, por que a gente não ir mais devagarzinho, procurar uma outra forma, né, de divulgar mais o seu perfil e você, para as pessoas te conhecerem. Inclusive, ela já tinha uma coisa muito forte de consultoria. E eu dizia a ela, poxa, por que não a consultoria em vez do curso agora, assim, né? Não, porque eu tenho que ter um curso, porque o fulano de tal, que tem não sei quantos milhões de seguidores... Né, dizia que era interessante ter e tal, eu, não, tá certo, então vamos, né, e aí eu não preciso nem dizer que o curso não vendeu, não deu certo, porque, inclusive, uma coisa curiosa, ela queria vender o curso, e aí eu fui fazendo até, ela pediu, vamos fazer uma contagem regressiva para o lançamento do curso, vamos, aí foi, né, claro. Produziu, né, o conteúdo, né, então vamos lá. Quando chegou no dia do lançamento do curso, cadê o curso? Não, porque eu não consegui subir uma aula, acho que foi no Hotmart que ela tinha colocado. Não consegui subir porque teve um problema na edição do vídeo e tal, não sei o que. Eu falei, mas não tinha feito ainda o vídeo? Não tinha, mas é porque precisava editar. Enfim, então chegou o dia do lançamento. Não tinha. E não tinha o produto final para ser não tinha. É isso, meus amores. Né? Então, assim, precisava ter organizado isso primeiro. Então, é aí que entra muito a pegada do slow marketing, né? Então, a estratégia seria outra. Seria ver se realmente era viável, se fazia sentido produzir esse curso naquele momento. Por agora também, né? Isso, porque não é algo que a gente tira da mesa, né? É algo que a gente pode trabalhar mais para frente. Mas o que é que eu posso trabalhar hoje com você, que faz sentido para você? Inclusive para você não enlouquecer. E eu acho que até né? uma consultoria poderia ser até um spoiler do que poderia vir num curso. Exatamente. Poderia até usar isso como estratégia também, né? E você precisa pensar também que por trás de um CNPJ existe um CPF. Existe uma pessoa que está gerindo um negócio, que está cheia de coisa na cabeça, tem a vida pessoal dela, tem a casa dela, a família, às vezes tem filho, não sei o quê. Então, imagina você tá enlouquecendo ainda para fazer lançamento e tal. Você tem que ver o que faz sentido para sua realidade naquele momento, e você tem também que se cuidar. Senão, se você não está bem, o seu negócio não vai bem. Então, assim, a estratégia naquele momento, e que eu tentei sugerir e trazer para ela, era outra. Mas aí ela não gostou, queria muito por esse caminho do lançamento, o curso não vendeu, o e-book estava mais ou menos, não saía muito também,
E por fim, você sabe que o que acontece normalmente é alguma coisa deu errado aí na estratégia, né? Esse conteúdo aí que não rolou. É culpa do comunicador. Né? E eu falei, não, ok, né? Fazer o quê? Pelo menos a gente tenta avisar e tentar, né, conscientizar. Acho que a palavra é essa, sabe? Agora, eu acho que o movimento atualmente está sendo muito esse. As pessoas estão cansando um pouco de ser escravo de algoritmo, sabe? De ficar o tempo todo postando, porque se eu não postar, o Instagram não me entrega para as pessoas não veem meu conteúdo e eu não venho. Assim. Eu vou ficar esquecido. Eu acho que é muito importante você ter constância no que você faz ali, né? Isso falando dentro de estratégia de marketing de conteúdo. É muito importante você ter uma consistência. Você está sempre postando. Porque isso, claro, vai ter a entrega do conteúdo e as pessoas vão te acompanhar. Mas se você não pode, se você está com um problema na sua vida pessoal, na sua família, você está sem cabeça, você está, sei lá, passando por uma crise, você vai estar aparecendo ali de forma falsa, né, para as pessoas, né? Então, acho que isso não é vantagem. Então, a gente tem que pensar por esses lados também, né? Tu acha que esse afastamento das pessoas, esse cansaço que tá tendo sobre algoritmos e tal, vai mudar, tipo, muito a forma como as coisas estão sendo vendidas na internet? Porque hoje tudo que é venda vai pra internet. Não tem mais, assim, Sim. Entre aspas, não tem mais venda só física. Tudo tem que estar na internet pra ser visto e tal. Tu acha que vai mudar muito como as pessoas estão vendendo, fazendo marketing? Com certeza. Eu já consigo enxergar muito essa desaceleração, sabe? As pessoas já estão começando a rever um pouco. Não quer dizer que as pessoas vão sair das redes sociais. Virar low profile, igual a gente chama hoje em dia. Né? Não vai virar low profile, porque também ele não pode abusar do negócio, né? Então, eu acho que a presença digital é sempre necessária. A não ser que você tenha um negócio muito específico, não sei. Mas acho que hoje em dia, para você realmente estar no mercado, ser competitivo, tem que estar nas redes sociais, tem que estar na internet, você tem que ter uma presença digital, né? Isso é fato. Mas eu acho, sim, que a gente está caminhando para uma desaceleração. As pessoas estão cansando um pouco dessa coisa, sabe? De tentar vender a todo custo, se forçando dentro desses limites. Eu já conheço algumas histórias de pessoas que realmente ganharam muito dinheiro vendendo com essas fórmulas, com essa coisa de produzir acelerado, mas depois está cansado, está com burnout, crise de ansiedade, é um negócio tenso. Uma sabe? pergunta. Você acha que esse quesito do slow marketing, de toda essa desaceleração que está acontecendo, teve grande influência por conta da pandemia? Eu acho que a pandemia, ela meio que possibilitou que muito conteúdo e muita gente produzisse. Assim, a internet, ela já democratiza, ela te dá o espaço para você produzir, né? E você tem redes sociais, então hoje em dia todo mundo é um micro-influenciador, no mínimo. Né? Cada um de nós aqui, quando a gente posta no nosso Instagram, faz uma história, mostra uma coisa, aí depois, sei lá, você vai num restaurante, daqui a pouco alguém te pergunta, e onde é esse restaurante? Eu quero conhecer. Então, assim, minimamente a gente tem uma influência dentro do nosso círculo ali, das pessoas que seguem a gente. Então, eu acho que a gente traz essa questão da influência, a gente essa questão toda vai crescendo, e a gente tem essa peraí, calma, me perdi. Tem o micro-influenciador. Peraí, como foi que tu perguntou? Se essa questão, a pandemia influenciou muito. Sim, da pandemia, voltando para a pandemia. Então, na pandemia, muita gente começou a produzir muito, até como uma alternativa de ter algo para se fazer, para ter um retorno financeiro. Para não enlouquecer também. Um escape, né? Muita gente começou a produzir, teve gente que deu muito certo, começou a ganhar muita grana com isso, e teve gente que está produzindo até hoje e ainda não está rolando, porque cada um tem seu ritmo, a história de cada um, né? Já rolou, já deu uma parada de novo, já parou de novo, né? Então, eu acho assim, a pandemia trouxe um pouco essa velocidade, mas a pandemia deu um desgaste na gente, porque foi um período muito difícil, sabe? De perder familiares, perder amigos, ver tanta situação difícil. Então, acho que isso também fez com que as pessoas, aos poucos, fossem desacelerando também, sabe? Foi muito rápido no começo, porque estava todo mundo... Era uma situação muito geral, de perder emprego, de perder pessoas próximas. Então, você estava ali... O Léo botou a palavra certa, escape. Era o seu escape, aquilo dali. Mas hoje que a gente está voltando mais para o nosso ritmo, eu acho que sente aquela necessidade de dar uma parada, sabe? As consequências da pandemia. A gente está colhendo ainda, porque... Pronto, quando a gente tem aula online, por exemplo, é uma loucura. Porque dá 5 minutos assim, ó. Não, parece que não rende. Já tô querendo dormir, coisa e tal. Minha cabeça não consigo.
E eu acho também que essa questão de dar uma parada tá até na moda entre os influenciadores, porque antes a gente via como é que eu posso dizer, tipo assim, a rotina de history era uma história de 15 segundos, aí posta 3 enquetes, aí fala mais um pouquinho, posta mais alguma coisa, porque o Instagram vai entregar, porque você tá usando as ferramentas que ele lhe proporciona. Hoje em dia você vê que tipo, as pessoas estão muito mais tranquilas e muito assim, desabafando também, sendo elas mesmas hoje em dia. Isso, tipo, tá se abrindo com os seguidores também, tá ligado? Tipo, eu percebo que tá muito na moda também dar essa parada assim. Quando eu estava consumindo, porque assim, você sabe que como o algoritmo funciona, ele vai entregando para você o conteúdo que você tem a maior preferência e vai chegando cada vez mais, e quando você tá numa bolha ali de conteúdo, né? E pra sair, meu amor. É difícil, viu? Aí sempre trabalhando, né, meus amores? E aí, chegava dia que eu passando assim, né, o feed e acompanhando, e uma pessoa postava um conteúdo e a outra o mesmo assunto, e a outra o mesmo assunto, era tudo repetido, e eu dizia, o que é que tá acontecendo aqui? Tá todo mundo falando sobre a mesma coisa, inclusive, assim que veio esse boom do ChatGPT, como produzir conteúdo com o ChatGPT, o social media, a função vai desaparecer, ChatGPT, eram vários, assim, eu passava e dizia, meu Deus, tá todo mundo falando sobre isso também. Mas é o reflexo, né, das pessoas muito em cima da mesma coisa e aquela coisa toda de você não buscar um marketing mais personalizado e tudo mais, né? Fica meio repetitivo. E também, eu acho que a galera tá tendo menos medo de encontrar a manada hoje em dia. Tipo, se tá na moda falar sobre esse chat, vou falar sobre o chat porque eu sei que é o que vai dar certo. Sim. Hoje em dia a galera tá conseguindo se arriscar mais um pouco e, tipo, querendo fugir também, se diferenciar pra ver se tô aqui, querendo ser visto também. Eu vejo também muito de quem produz conteúdo hoje em dia. Com certeza. É porque, assim, é muito do mesmo. Então, chega uma hora que cansa. Porque os consumidores estão buscando isso. Tipo, a gente vê, o TikTok cresceu com todo mundo mostrando o que é mesmo. Tipo, geralmente o que estoura lá são coisas engraçadas. Ou então mostrando a rotina também, tipo, fazendo tipo, faxina em casa. Muita faxina em casa é bom. Eu vou começar a gravar, menino. Hoje em dia que tá bombando muito também é quem é confeiteiro, confeitando bolo, recheando, enrolando brigadeiro. Que mais aparece pra tem um agora. perfil no TikTok que eu morro de rir, que ela é confeiteira, ela faz umas coisas incríveis, mas os vídeos dela no TikTok é só mostrando os piores bolos da vida. Não sei se vocês já viram. E ela faz, vou fazer um bolo aqui, vou confeitar. E fica tudo troncho, e o pessoal comentando que coisa horrível, não sei o quê, metendo pau. Mas ela faz propositalmente. E tá bombando, porque aí ela chama o pessoal pro perfil do Instagram dela, e o pessoal chega lá e vê que não é nada daquilo. Ela tira onda no TikTok, é só brincadeira, entendeu? Mas ela faz aquilo para poder atrair atenção, tem muito alcance, aí o pessoal vai vendo o perfil dela e descobre que ela é uma ótima confeiteira, e que os bolos, tudo que ela produz de doce é tudo lindo, maravilhoso. Aí fica assim, entendeu? Aí acaba sendo um marketing, uma estratégia muito louca, mas que dá super certo. E ela tá ali tirando onda. É umas loucuras, só você vendo. Total. Bom, se pudesse, acho que a gente ficava a noite inteira conversando, já deu pra perceber isso. Mas agora vamos pra última pergunta, pra gente encerrar com chave de ouro. E assim, falando sobre o futuro, assim, nós estudantes que estamos nos formando, você que também já está se formando e afins, como você acha que o que a gente pode esperar desses avanços da tecnologia, necessariamente, tipo, a implementação da IA, todo esse avanço no mundo da comunicação e tantos outros? É como a gente estava conversando mesmo, eu acho que não dá pra gente se esquivar da tecnologia, certo? A tendência é cada vez isso crescer mais, se desenvolver mais, a gente ter um aprimoramento dessas tecnologias, né, de inteligência artificial. E não dá para a gente ser um profissional que vai fechar os olhos diante de tudo isso, sabe? Mas a função tal vai desaparecer lá na frente. Pode acontecer, não dá para a gente dizer que não vai acontecer, né? Tanto que existem funções lá para trás que não existem hoje em dia. Coisa boba assim, talvez, não sei se vocês pegaram, mas antigamente, para você entrar num shopping, para você pegar o ticket do estacionamento, tinha um guichê do lado de fora com a pessoa lá dentro. No sol, entendeu? O dia todinho, para poder, quando o cara chegava de carro, ela que dava o ticket, na hora de saída do shopping,
você pagava para essa moça que estava lá fora, essa pessoa que estava lá fora, e você saía do shopping. Hoje em dia, o caixa é automatizado, eu não preciso de uma pessoa, eu boto o cartão, eu pago e vamos embora. Até cobrador também de ônibus, que hoje não tem mais. Né? Tem cobrador, caixa de tá supermercado acabando, também. Então, assim, talvez funções muito operacionais, né? A tendência é que vão surgindo tecnologias para substituir, e mais para frente isso pode acontecer dentro da área da comunicação? Pode, como em qualquer área. Acho que o importante é a gente se manter atualizado, se apropriar das tecnologias e sempre trazer isso para perto, sabe? Não dá para ser um profissional que negligencia a tecnologia, acho que não dá e que não... A gente precisa se atualizar, ponto. Todo dia está surgindo coisa nova, todo dia. E se é uma ferramenta que vem, que pode ajudar e vai agregar, então a gente tem que aproveitar mesmo. Não pode ficar vacilando, não. Porque esse é o diferencial, como eu estava dizendo. Vai ter lá na frente, de repente vai surgir uma vaga de social media numa empresa e vai ter um dos requisitos, saber usar o chat GPT. E aí? Vai ser o básico. Né? Vai ser o básico. Exato. Então, e aí? Você não vai porque você acha que é errado, ou que não fere a sua ética. Sei lá, a sua ética profissional? Poxa, então vamos tentar adequar isso à nossa rotina, ao nosso dia a dia, que eu acho que é importante e vai fazer toda a diferença. É isso. Obrigada, Carla. A gente agradece. Foi muito boa a conversa. Foi muito massa. Foi Ai, muito que bom. enriquecedor, eu acho. Foi muito tranquilo. Com toda certeza. E esse foi mais um episódio, tá? Não percam os próximos, que vai vir muita coisa boa também. E é isso. E sigam a gente nas redes Não sociais. Exatamente. TikTok, Ativa Twitter. todos os sininhos, em todas as redes, ativem todos os sinos pra ver spoiler, pra ver o que vem, pra ver o que tá feito, tá bom? É isso. Um beijo, gente. Tchau.